A gente tem uma história do Brasil para contar. O Brasil teve sempre em todo o lado heróis portugueses. Os livros de história tradicionais não citam esses heróis. É parte da nossa história, a gente tem que entender isso. Fizeram coisas estratégicas de defesa do Brasil, de alargamento de fronteira do Brasil, porque a gente não sabe disso. A história é muito mais vasta, mas que a gente é aprisionado dentro de uma resolução de algumas canetas que a gente tem que saber só até ali. Um povo sem passado é um povo sem futuro. Difícil precisar quando uma aventura começa. Esta nasceu na cabeça certa para ganhar um mundo. Foi cultivada na cabeça de um homem com espírito irrequieto, curioso, aventureiro e inconformado, que o tem levado a muitas e muitas aventuras pelo mundo. Antônio Carrelhas, um advogado português, homem de empresa, residente no Brasil, um pisamundo, nas palavras de Orlando Vilas Boas, um importante sertanista do século XX e famoso indigenista, com quem Carrelhas viajou ao Xingu em 1982. Não mediu esforços para tirar do papel seu novo e ousado projeto: refazer o caminho do bandeirante Pedro Teixeira no Rio Amazonas entre 1637 e 1639. Um herói português pouco conhecido entre nós e merecedor de homenagens. Afinal, foi Pedro Teixeira, nessa viagem há 386 anos, que garantiu todo o território amazônico para o Brasil. Eu sempre fui um apaixonado pela Amazônia e eu sempre pensei que um dia eu poderia participar de uma dessas expedições amazônicas. E quando comecei a desenvolver mais viagens, já com determinados objetivos, as coisas apareceram de uma dificuldade tão grande e eu coloquei a mim próprio duas perguntas. Se hoje, século XXI, ainda é tão difícil fazer determinadas viagens na Amazónia, como é que teria sido há 400 anos? Quem foram os homens, os portugueses certamente, que andaram por aqui a fazer história e que a história os esqueceu e a gente não sabe quem são? E aí aparece Pedro Teixeira. Em 1639, Pedro Teixeira lavra ao meio da floresta o Alto da Posse e, com este documento, em 1750, no Tratado de Madrid, o Brasil assegurou a posse de mais da metade do seu território. Antônio Carrelhas cercou-se de pessoas que o auxiliaram nas diferentes frentes dessa viagem. Foi recrutando possíveis expedicionários, estudando embarcações, captando recursos, vendendo sua ideia dia e noite em todo o Brasil, nas câmaras de comércio pelo Brasil, nos consulados de Portugal, em Brasília, na Embaixada de Portugal e em Portugal, na Embaixada do Brasil. Eu sou o fundador da Câmara de Comércio Brasil-Portugal aqui no Ceará, juntamente com o Rómulo Alexandre, que é um dos expedicionários, e foi aí que eu conheci uma figura, é uma referência, chamado Professor António Carrelhas. Até que chegou o momento de começar a planear uma viagem. Foi de tal forma difícil que eu cheguei quase a desistir. E se não desisti foi porque o meu grande amigo Rómulo Soares, de Fortaleza, que ele disse: Carrelhas, esta viagem vai ser feita, nem que seja só eu e você num barco de linha com uma rede às costas para dormir. Uma coisa é falar do Pedro Teixeira a 3.000 quilômetros ou num contexto completamente diferente, ou seja, pelos livros. Outra coisa é a gente falar de Pedro Teixeira nos locais onde ele passou, conversando com pessoas que vivem exatamente nesses locais. E essa viagem, na realidade, foi conseguida através do aluguel de um barco de pesca chamado Potira, e onde eu consegui reunir os 9 expedicionários
de acordo com as suas funções a bordo, porque todos tínhamos uma função. Era uma missão que o António Pedro se tinha entregue de trazer à superfície a memória de um herói esquecido tanto em Portugal como aqui no Brasil, não é? Decidiu com seus companheiros que a viagem seria feita em 2 etapas, de Tabatinga até Manaus e depois de Manaus até Belém. E o trecho internacional feito por Pedro Teixeira chegando a Quito, no Equador, não seria realizado dado a complexidade e custos. Então, quando nós passamos durante 2 anos, 15 dias em cada um desses 2 anos percorrendo o Rio Amazonas, visitando pessoas que, entre aspas, 500 anos depois, vivem naquele local e poder falar do por que ele fala português e ele não fala espanhol, tem uma força muito grande. E a gente foi fazendo, foi extremamente interessante fazer o mesmo percurso 400 anos depois. Não, o cara botou a Tordesilha no ombro e levou até Quito. E era engraçado porque nós chegámos a estar em locais em que a pergunta era: vocês sabem quem foi Pedro Teixeira? Estávamos na rua Pedro Teixeira, na escola Pedro Teixeira, e nunca sabiam quem era o Pedro Teixeira. Mas havia uma estrela no projeto amazônico de Antônio Carrelhas: contar a história de Pedro Teixeira. E nada melhor do que contar histórias para crianças. Assim convidou um amigo escritor, Luiz Márcio Ribeiro Caldas Júnior, para escrever a história com linguagem infanto-juvenil, que por sua vez convidou o ilustrador Fernando Carvalho e produziram o livro Pedro Teixeira, o Conquistador da Amazônia. Eu fiquei encantado com a história do Pedro Teixeira e com a estratégia usada naquele 1639, num mundo sem comunicação, não existia motor, cara. E aí, então, veio o convite para escrever o livro infanto-juvenil, e foi a parte que eu mais gostei de tudo, pela natureza educativa do projeto. Eu acho que esse é um grande barato dessa expedição. Eu acabei elegendo uma técnica de trabalho, que é um tipo de desenho all-type, em que eu construo as imagens só com letra. A reação dos meninos ou de quem vê é de muita curiosidade, né? Porque eles começam a perceber como é que eu chego na caricatura do Pedro I, então eu faço uma paisagem, faço uma fortificação só com letras, né? Então é legal porque, assim, eu como ilustrador eu fico feliz de ver que as pessoas ficam assim, interessadas, né? Nós estamos valorizando nossas raízes de uma forma do bem e uma coisa falando para as crianças também, né? Jovens e crianças. Então isso é muito bacana. Os livros foram distribuídos para os alunos das escolas públicas ao longo do Rio, durante as palestras que os expedicionários davam, sempre lotadas e muito animadas. No percurso entre Tabatinga e Manaus, a expedição parou em Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Santo Antônio de Içá, Fonte Boa, Mamirauá, Tefé, Coari, Codajás. Realizou 14 palestras em escolas de cidades, comunidades ribeirinhas e até para as Forças Armadas em Tabatinga e oficiais da Marinha do navio Hospital Soares de Meireles, que os acompanhou a partir de Fonte Boa. O público estimado foi de 3.000 pessoas. A dificuldade de contactar os pontos onde nós íamos desembarcar para que as escolas estivessem preparadas, para que as autoridades soubessem da nossa existência. As escolas não tinham telefone, não tinham e-mail funcional. Procurei o número do orelhão da cidade, de qualquer estranho que atendesse, eu pedia para que fosse à escola, me chamasse uma professora, coordenadora, quem fosse da escola, e daí começou toda uma cadeia de conversas porque era importante ter um contato não só com a escola, mas com a prefeitura, e foi desse jeito que a gente conseguiu. Em todo caso, eu não posso deixar de referir a importância que teve em obter o apoio da Marinha do Brasil. Sem ela, nunca teríamos feito o que fizemos. Porque realmente a primeira fizemos num barco alugado por nós, todos os custos suportados por nós, só que a exposição que houve de mídia foi tão grande
que na segunda etapa o governo brasileiro ou a Marinha brasileira acabou por pôr um barco, uma fragata à nossa disposição. A Expedição Pedro Teixeira foi nomeada pelo prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, como o primeiro evento oficial dos festejos do 4º centenário da Fundação de Belém, da qual Pedro Teixeira participou em 12 de janeiro de 1616. Assim, na Praça Pedro Teixeira, a 4 de junho de 2015, os expedicionários foram recebidos pelo prefeito e outras autoridades do município, plantaram juntos uma mangueira e inauguraram uma placa comemorativa. Então essa foi a primeira expedição. E a partir daí, né, por que não olhar para outros heróis portugueses do Brasil? E as outras 3 expedições tiveram esse contexto. Eu fui presidente, muitos anos, da Câmara Portuguesa de Comércio de São Paulo. E foi nessa altura que eu senti que havia uma possibilidade de desafiar os presidentes das outras câmaras para além da de São Paulo. Dizer, agora vocês descubram lá os vossos heróis. Assim foi a Câmara do Ceará, com o Rómulo e o Armando, que montaram a expedição do Martim Soares Moreno. E aí, qual é a expectativa da expedição, Raul? De momentos maravilhosos, de aprendizado e da gente estar juntos, é uma experiência fantástica. Eu espero bem que esta expedição seja a continuidade de outras que já apareceram e de outras que vão aparecer para ressuscitar nomes importantes da história do Brasil e da história de Portugal que foram esquecidos e que têm que ser reavivados. Depois do êxito da primeira expedição no norte do país, os expedicionários enxergaram a oportunidade de homenagear outros personagens que prestaram seus serviços à coroa portuguesa para o bem das fronteiras do jovem Brasil. Enquanto que o Pedro Teixeira nos conta a história da relação com a Espanha, durante a União Ibérica, o Martim Soares Moreno nos conta a história da relação com a França e com a Holanda. Ele tinha um envolvimento numa parte importante da conquista do território Brasil, no caso do Nordeste. E a saga pessoal dele é incrível. Enfim, quem leu José de Alencar, quem leu Iracema do José de Alencar, o Martim do Iracema é o Martim Soares Moreno. A segunda expedição foi realizada em 2019 no Nordeste e o herói é Martim Soares Moreno, o fundador do Ceará. Ele vem para o Brasil nos primeiros anos dos 1600, ainda menino, e aprende a língua dos índios. Depois participa de várias expedições pelo Nordeste, defendendo o território, construindo fortificações e participando de batalhas de expulsão dos franceses no Maranhão. Em 2 ocasiões, foi arrastado pelos ventos e correntes marítimas que o levaram à cidade de Sevilha, acompanhado de alguns índios guerreiros. Na segunda vez, foi capturado por piratas franceses que o reconheceram. Teve uma mão decepada, foi preso e sentenciado à morte. Mas graças a um diplomata português, conseguiu reverter a sentença em troca com prisioneiros franceses. Assim, os amigos expedicionários partem da Barra do Rio Ceará, em Fortaleza, e vão até a ilha de São Luís do Maranhão, margeando na ida as terras banhadas pelo mar, palco de grandes batalhas, e na volta, percorrendo as terras altas do Ibiapaba, que dividem o Ceará do Piauí, para celebrar, 400 anos depois, Martim Soares Moreno, contando a história dele para crianças, alunos das escolas públicas em Fortaleza, Jericoacoara, Camocim, Tutóia, Guaxenduba e São Luís. A parte do aprendizado está na didática. A gente tentava entender o que chama a atenção de uma criança, o que chama a atenção de um garoto de 17 anos. É diferente de 6 anos. Essa experiência didática foi poderosa. E a gente tinha um rei, o Raul era o rei. A gente levava a coroa, a gente levava o baú. Todas as histórias saíam de dentro do baú. O baú saía a bandeira francesa, a bandeira holandesa, a espada, o tapa-olho do pirata. Tenho certeza que algumas crianças que a gente visitou há 10 anos atrás lembram da gente. Fazemos uma encenação, cada um finge que é um dos personagens que participou da história e tal. E estou lembrando até de uma criança, passa 3 meninos, um deles falou assim: nossa, essa foi a melhor palestra que eu já fui na minha vida, isso é um espetáculo.
E nós não éramos professores, não somos professores, mas a gente queria contar essa história. Todos nós crescemos muito nesse processo. A história do guerreiro branco que, na ficção de José de Alencar, lutou ao lado de Jacaúna e por quem a Índia Tabajara Iracema morreu de amor após dar à luz a Moacir, o primogênito. Esta é a história de Martim Soares Moreno. E depois veio Minas Gerais, com o Raul e outros foram buscar a figura mais importante da união do próprio Brasil. O ano de 2022 marcou os 200 anos da independência do Brasil. E em 2023, nossos expedicionários, em sua terceira viagem, partiram para homenagear o personagem principal desta história, Dom Pedro I, nos 200 anos dos caminhos da independência do Brasil. Com certeza, o desafio da logística é impressionante. 17 cidades, cerca de 1.700 quilômetros, em 3 estados. Eu comecei a trabalhar nesse projeto no início de 2022 e veio se estendendo durante todo o ano e depois, em 2023, a gente terminou de fazer e executá-lo no final de agosto e início de setembro. As pessoas acham que o fato histórico é um dia. A construção do 7 de setembro não é no 7 de setembro. Não é o Brasil que nós conhecemos hoje. O Brasil da independência, um pedaço do Brasil continuaria pertencendo a Portugal. Você imagina um cara, Dom Pedro I, ele resolver sair do Rio de Janeiro para vir a Ouro Preto para debelar uma rebelião separatista que estava tendo. Era um grupo pequeno, a cavalo, com várias paradas no caminho para troca de cavalo e tudo mais, até mesmo para descanso, e vão passando por uma infinidade de cidades, localidades, vilas e tudo mais. Então a gente fez um trabalho de pesquisa, quais aquelas cidades que eram importantes nas paradas de Dom Pedro. E o desafio de fazer isso funcionar dentro dos prazos, tudo direitinho, é outra coisa que é impressionante. Tem que tentar trazer o olhar de cada um que participa ali, tentar escrever por imagens mesmo ali o que eles estão fazendo, onde eles estão percorrendo. Foi muito importante, assim, e eu acredito que esse trabalho seja muito enriquecedor mesmo, assim, no conjunto, não só pela fotografia ali, mas todo o conjunto aí, de toda a expedição, sabe? A expedição refez o roteiro da primeira viagem do príncipe regente pelo interior do país, cuja missão era sondar e conquistar apoio político para o movimento que se desenhava. Assim, os expedicionários partiram do Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, no dia 29 de agosto e chegaram 10 dias depois, em 7 de setembro, em São Paulo. Depois de percorrer cidades como Ouro Preto, em Minas Gerais, Petrópolis, no Rio de Janeiro, Santos, em São Paulo, encerrando a expedição com uma visita ao Museu do Ipiranga, recentemente reformado e devolvido à cidade. Foi muito lindo, foi marcante e a gente vivenciando esse percurso todo, que nós saímos por acaso, ele não foi na época a Belo Horizonte, mas a expedição saiu de Belo Horizonte, foi para Ouro Preto, e aí prosseguiu todo o percurso, logicamente até Santos, e voltou a São Paulo, que já existia, né, no local do Grito da Independência. Né? Petrópolis naquela época não existia, mas tinha a fazenda onde ele pernoitou, e essa fazenda hoje virou uma escola. Então, nós conseguimos fazer a visita à escola em Petrópolis. Eu li os livros que foram escritos do Ceará, do Amazonas. Apesar de ser professora de História do Brasil, não conhecia os dois personagens, né, se eu posso dizer assim, personagens históricos, dos dois livros. Isso é um trabalho inédito, né? É uma coisa que ninguém nunca fez. Então, isso abre muito caminho para pesquisas. É muito interessante esse trabalho. Quando nós analisamos a história, nós sabemos que a independência do Brasil ainda hoje é exemplo único no mundo. Independentemente de tudo o que a história diz, alguns factos mal contados, outros bem contados, foram as duas figuras que me impressionaram mais. Pedro Teixeira, pela dimensão, digamos, do feito, e o Dom Pedro pela importância que teve para a época
e, no fundo, por tudo o que resultou daí. E depois surge ainda, diz assim, olha lá, está-nos a faltar o Sul. E foi aí que aparece também a figura do Silva Paz, que eu também desconhecia totalmente. Enquanto o Norte e o Nordeste eram frequentemente atacados por piratas franceses, holandeses e ingleses, o sul do país despertava pouco interesse, porque tem um litoral complicado para navegação, praias perigosas e sem portos naturais. Seu ponto de disputa sempre foi o Rio da Prata, a colônia de Sacramento e a região dos 7 povos das Missões. A 4ª expedição homenageou um bandeirante um tanto atípico, um engenheiro militar que chegou ao Brasil com 56 anos, escolhido para participar das missões militares no Rio da Prata. José da Silva Paz. Realizou várias construções de fortes e fortificações ao longo da costa brasileira, no Rio de Janeiro e na Barra de Santos. Desenvolveu estratégias e fortificações para defender a Ilha do Desterro, hoje Florianópolis. Fundou a primeira cidade no Rio Grande do Sul, Rio Grande, e foi governador de Santa Catarina. Além das ações estratégicas militares, Silva Paz criou os sistemas administrativos de Santa Catarina e, como era cartógrafo, desenhou mapas, fez a importante ligação com Laguna e abriu a imigração açoriana para a região, cuja influência ainda é percebida hoje. Já na expedição do José da Silva Paz, inicialmente ela pegaria somente o estado do Rio Grande do Sul, mas a gente acabou estendendo até o Uruguai também, a colônia de Sacramento, porque era a cidade que era disputada por Portugal e Espanha, e foi um dos objetivos que o José da Silva Paz recebeu do rei de Portugal, de conquistar ou reconquistar a cidade de colônia de Sacramento. E acabou não conseguindo e fundou a cidade do Rio Grande. E impressionante como essa pessoa se dedicou para evitar que os ingleses e os franceses invadissem o Brasil. E ele chegou a fazer fortes lá no sul do Brasil para evitar e combater se por acaso os inimigos, vamos dizer assim, entre aspas, quisessem tomar conta do Brasil. Uma das coisas que mais me impressionou, o quartel estava lá assim, José da Silva Paz, quer dizer, o quartel chamado José da Silva Paz. Você acredita que nós perguntamos ao sentinela, você sabe quem é José da Silva Paz? Não sei não. Quer dizer, eles mesmos não sabiam quem foi José da Silva Paz. E fiquei impressionado com uma senhora, com uma historiadora, com quem convivemos 2-3 dias, com a riqueza de conhecimentos que nós adquirimos. Os expedicionários viajaram 10 dias pelo sul. Visitaram 17 cidades no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Uruguai, que dão um panorama do sul daquela época. Acho que a história pode ser contada de várias formas, desde que sejam valorizados aqueles atores, sejam portugueses, sejam indígenas, sejam pretos, o que for, que foram e são importantes para a cultura brasileira que nós temos hoje. Depois de 10 anos, você enxerga um todo. Então hoje a gente olha e diz, cara, nós conseguimos contar nesse período uma parte relevante da formação do território do Brasil. Eu acho que é uma justiça que estamos a fazer a essas dezenas, neste caso foram só 4 ou 5 portugueses, que são esquecidos pela história e a quem o Brasil e o Portugal devem muito. Esse país tem muita gente boa que precisa ser homenageado, que faz esse país. Eu acho que é o que fica. A gente tem que arregaçar mangas, se debruçar em alguns livros não aconselhados por ninguém, fazer uma pesquisa interna e você saber qual que é da tua história, qual que é do teu país. A gente não sabe para onde a gente vai, mas pelo menos saber de onde a gente veio. A mensagem principal é a gratidão. Tantos momentos maravilhosos que nós vivemos, tantas pessoas que participaram e ajudaram de uma forma ou de outra tudo isso acontecer. Uma das maiores experiências da minha vida, está associada ao conjunto das expedições. Vale a pena olhar a história e conhecê-la para continuar a seguir a obra que esses heróis, conhecidos ou desconhecidos, fizeram.
E assim fecharam o ciclo das 4 primeiras expedições com a intenção de organizar as próximas. Encantados com as experiências humanas, os encontros, o brilho no olhar das crianças, o sorriso ao receber o livro colorido. E com a certeza de que há no Brasil muitos heróis pouco conhecidos que precisam ser homenageados.